do assistente social Ana Maria de Oliveira Faustino, pós-graduada em Gestão de Saúde Pública e em Projetos Sociais, assistente social da TRS e analista de saúde no Hospital CRIR. Enquanto organiza ali, só iniciando, bom dia a todos. Inicialmente, eu quero agradecer à doutora Regiane pelo convite, parabenizar a TRS por esse evento, né? Todo conhecimento ele é válido quando ele é compartilhado e aplicado. E eu vejo esse simpósio como uma forma de amadurecimento, de responsabilidade social da instituição. Então, muito... estou saindo. É uma satisfação muito grande poder participar desse momento. Nós vamos falar aqui... É em cima, né? Deixa eu só voltar aqui. Está com vida própria. Deixa eu só confirmar aqui. Aí ele precisa parar. Deixa eu ver se ele vai agora. Bom, nós vamos abordar sobre a importância e sobre os desafios do serviço social na diálise. Antes da gente abordar propriamente a nossa temática, eu acho que é importante eu trazer alguns contextos, só mesmo para a gente... até questão de nomenclaturas, que a gente ouve muito, as pessoas às vezes falam, procura assistência social, procure o serviço, assistente social. Ainda existe muito essa questão de misturar mesmo a questão do que é assistência social e do que é o assistente social, né? Então, em relação ao serviço social, é uma área de conhecimento e de intervenção comprometida com a classe trabalhadora e que responde à demanda das necessidades existentes. Trazendo isso para a nossa atualidade, eu não diria nem somente com a classe trabalhadora, mas com todos os grupos que necessitam de assistência social. Ana Maria, quais são esses grupos hoje, se a gente for olhar no nosso contexto? Então, todos os grupos de maiores necessidade de cuidado, de uma visão mais de proteção mesmo. A pessoa com idoso, a pessoa idosa, a criança e o adolescente, a pessoa em situação de adoecimento. Todos esses são grupos que têm uma demanda muito maior de assistência social. Deixa eu só beber água aqui. Se a gente for abordar o contexto do assistente social para assistência social. Então, assistência social nada mais do que a política pública. Tá? Então, quando a gente fala para alguém, procura assistência social, eu estou pedindo para ele procurar uma política pública, um direito, um benefício. Já o assistente social, ele é a profissão que vai intermediar o acesso a essa política. Ok? Está querendo ir? Trazendo o contexto do assistente social para a área da saúde, é importante a gente especificar aqui o dever desse profissional, que é defender os direitos dos pacientes através de um processo de acolhimento, escuta sensível, construção e fortalecimento de vínculos. Então, eu não tenho como propiciar, articular, tornar o direito para esse cidadão se eu não tiver uma escuta sensível, se eu não acolher, se eu não conseguir ver esse ser integralmente. É importante a gente destacar que o assistente social ele é um profissional que trabalha junto com a equipe multidisciplinar. Por mais que muitas vezes nós atuamos, nós vamos ali estar efetivando, buscando meios para tornar o acesso, a gente trabalha em conjunto com a equipe multidisciplinar, com a família, com os convênios, com as políticas públicas, e a gente atua frente a todas as formas para assegurar esses direitos aos pacientes. Né? Quando eu faço o encaminhamento para um hospital, quando eu encaminho ele para o CRAS, quando eu faço uma reunião de família, tudo são formas de eu estar promovendo o acolhimento, propiciando a ele formas de assegurar os direitos dele.
E no contexto da diálise? Aqui entra a mesma questão, né? Não tem como a gente falar da diálise separadamente nesse momento, porque é o mesmo cenário da saúde. As políticas públicas, os direitos relacionados são basicamente os mesmos da pessoa com deficiência, só a particularidade ali da hemodiálise em trânsito, a questão de transplante, mas os demais direitos, eles são os mesmos da pessoa com deficiência, que estão previstos no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Aqui eu reforço muito o acompanhamento, porque o paciente em diálise, ele tem uma rotina na clínica. Então, o que acontece? Eu não posso simplesmente atender ele quando ele tem uma demanda. Eu preciso acompanhar, eu preciso fazer minhas visitas, eu preciso construir vínculos com ele para que ele possa confiar, que ele possa realmente lembrar, olha, eu preciso de tal coisa. Não, eu tenho um assistente social que poderá estar efetivando isso sempre que necessário. Quais são as demandas principais em relação à área de conhecimento do serviço social? Principalmente a questão de orientação. Nós intermediamos o acesso, mas, se a gente for olhar no contexto da saúde, a grande maioria que a gente consegue é orientar esse paciente. Ele, a sua rede de apoio, a família, tem que ir atrás para tornar o direito dele real, para que ele consiga ter o acesso. Então, eu vou falar brevemente sobre a questão dos direitos, porque são muitos, mas se eu fosse explicar para vocês o passo a passo de como conseguir, de como ter o acesso, nós precisaríamos de umas 2 horas aqui. Então, nosso tempo é curto. Ao final, se alguém quiser tirar alguma dúvida, eu vou estar à disposição. E mesmo após esse momento, tá? Eu fico ali, quem tiver dúvida, eu oriento sobre como requerer, caso alguém tenha dúvidas ainda. Então, orientar e intermediar o acesso aos direitos. Então, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146, assegura, em primeiro lugar, o princípio da igualdade entre todas as pessoas. Então, o direito à não discriminação, em primeiro lugar. Tá? A pessoa renal crônica... Desculpa, eu preciso de água toda hora. O direito à saúde, medicação, as dietas especiais, direito do transporte para o tratamento fora de domicílio, passe livre municipal, intermunicipal, interestadual e o passe livre aéreo. Eu brinco que o passe livre aéreo eu não considero como direito, porque o que mais necessita, que é o paciente, ele não tem assegurado nenhum benefício nesse sentido. Mas o cuidador dele tem quando é necessário. Então, de certa forma, ele tem o benefício, porém, no caso de passagem aérea, quem é beneficiário é o cuidador e não o paciente propriamente. É previsto também a isenção de impostos na compra de carro, isenção de imposto de renda na aposentadoria por invalidez. Aqui nós temos um item que é muito questionado pelos pacientes. Eu sou aposentado por tempo de serviço, eu sou aposentado, eu tenho BPC, que é um benefício assistencial. Eu posso requerer os 25%? Não. Isenção no imposto de renda, quem tem aposentadoria, ele pode até tentar vias judiciais, mas dificilmente ele vai conseguir. Então, é a aposentadoria por invalidez que a legislação prevê. Outro fator que gera também muitas dúvidas entre os pacientes, a questão do acréscimo dos 25% para a aposentadoria para quem necessita de cuidador. A legislação ela prevê esse benefício para quem precisa de um cuidador, aquela pessoa que está em situação de dependência. Ele necessita de alguém para trocar fralda, para alimentação. Tem casos que só requerendo via justiça para que ele consiga efetivamente o acréscimo na aposentadoria. Ainda falando sobre a questão dos direitos, é previsto o estacionamento prioritário, o atendimento prioritário, pagamento de meia entrada em eventos, teatros, cinemas, processos de pedidos de hemodiálise em transferências também é um papel do serviço social na hemodiálise. Agendamento de primeira consulta para avaliação de transplante de rim, é o assistente social da clínica, que também tem que estar intermediando e processando as solicitações. Ainda sobre os direitos, realizar também a articulação com a equipe multidisciplinar, como mediador da família e da equipe de saúde. Aqui é um desafio muito grande nesse sentido, porque, às vezes, se o profissional ele não souber lidar bem com isso, ele pode ter algumas dificuldades. Vamos imaginar, eu trabalho muito tranquilamente com isso.
Às vezes, o meu paciente ele não fala para mim uma demanda dele, mas ele fala para a Ana Clara, que é a nutricionista. Ana Maria, você não está conseguindo lidar com esse paciente, você não criou vínculos com ele? Não. Eu vejo aí a importância do trabalho multidisciplinar, tá? Da equipe multitrabalhar realmente unida e comunicar sobre o paciente. Por quê? Às vezes, foi no contexto lá da alimentação que ele precisa de uma dieta, por exemplo. Ele não sabe como que faz o processo. A Ana Clara me repassa, eu vou orientar ele sobre os trâmites da Secretaria de Saúde, tudo, para que ele possa. Da mesma forma, no contexto da psicologia. Às vezes, lá naquele momento com a psicóloga, ela consegue identificar uma necessidade desse paciente, que é uma demanda do serviço social. Então, a equipe tem que estar trabalhando e sempre se comunicando nesse sentido, realmente de fortalecer os vínculos, não somente entre a equipe, mas com a família, com a rede de apoio desse paciente. Atender solicitações de sistema de gestão da qualidade, providenciando documentos necessários para a implementação de novos serviços visando melhoria contínua. Aqui eu gostei desse item, e assim, a gente tem que trabalhar sempre pensando em melhorias do nosso paciente, para o nosso trabalho, para a instituição que a gente trabalha. E o sistema de gestão de qualidade ele existe justamente para propiciar condições de melhoria. Então, por exemplo, agora a gente está elaborando um documento de dignidade no atendimento, que em breve nossos pacientes, nossos colaboradores vão ser treinados. Ana Maria, por que é necessário isso? No final do simpósio, vocês vão ter um momento que a Andréia vai falar sobre a ONA. Então, vocês vão compreender melhor sobre isso. Mas, quando eu falo de dignidade no atendimento, eu estou tornando público condições, tanto para o colaborador, quanto para o paciente, quanto para a família, de formas adequadas de atender, que seja a pessoa com uma deficiência, que seja uma pessoa não alfabetizada, que seja uma pessoa com condição de gênero, que às vezes pode gerar situação de preconceito e discriminação. Então, quando a instituição cria ferramentas para tornar público e trabalhar essas condições, ela fortalece o serviço também. Até aqui tem alguma dúvida? Quanto tempo que ainda tem, doutora? Está dentro do prazo ainda? Então, tá. Eu vou chamar a Glauciane. Deixa eu só pegar esses dados completos aqui. Glauciane, perdão, porque eu não estou... Eu vou chamar a Glauciane Dias Pereira. Ela é formada em Serviço Social na PUC, pós-graduada em Serviço Social e Políticas Públicas, assistente social da Centrel e da Davita Bueno. Só para a gente ter uma roda de conversa rapidinho sobre os desafios do serviço social, porque até aqui eu falei sobre o contexto, sobre a importância do serviço social, mas especificamente sobre os desafios, nós separamos 4 pautas para que a gente possa discutir brevemente com vocês. Então, em relação aos desafios do serviço social, nós separamos 4 itens para que possamos discutir. O principal deles, aqui, o primeiro, na realidade, nem vou falar como principal, é em relação à orientação sobre os direitos versus os acessos. Então, qual que são esses desafios mais encontrados no dia a dia do profissional da assistência social? Quando eu oriento o paciente sobre os direitos, eu forneço documentação, tudo que é necessário, e para que ele efetivamente possa conseguir esse direito na prática, que ele possa tornar real. Oi, bom dia. Então, quando a Ana Maria trouxe para o serviço social a questão da hemodiálise, do paciente renal na hemodiálise, os direitos, né, a gente sabe que no papel ele é muito bonito, né, então os desafios eles são grandes. Né, então, quando o paciente ele chega na hemodiálise, na maioria das vezes é aquele paciente que ele é provedor de família, né, ele sustenta aquele familiar. E, na maioria das vezes, ele não trabalha de carteira assinada, né? Ele trabalha como autônomo, ele não contribuiu.
com o INSS. E ele precisa desse benefício para sobreviver, porque às vezes ele é provedor de família. Então, é aí que nós orientamos ele e encaminhamos esses pacientes para receber o benefício da assistência social, que é o BPC Loas. Né? E, na maioria das vezes, demora muito esse benefício. Né? Então, quem que sustenta? Às vezes, eles precisam de doações para receber. Então, esse é um dos desafios assim, do serviço social, para poder orientar e encaminhar esses pacientes a receber esses benefícios. Certo. Tem alguma dúvida sobre essa questão do acesso? Tá? Um outro item que nós separamos aqui para a gente discutir também é sobre a questão da família e rede de apoio fragilizada. Uma vez que o estado de adoecimento de uma pessoa, por si só, já gera um impacto social negativo na vida dela. E, além da situação de adoecimento, existe ainda outras barreiras, outras dificuldades, que é justamente a fragilidade na sua rede de apoio, que seja com família, que seja de assistência, de pessoas que ele possa contar. Então, sempre quando o paciente ele chega na clínica, a gente realiza, né, uma entrevista social com eles para poder saber como que é essa rede de apoio próximo das suas residências. Né, se tem algum CRAS, se tem CREAS, se tem rede básica de saúde, para melhorar esse atendimento, para poder conseguir encaminhar esses pacientes. Né, e orientar também a família a respeito desses direitos deles. Né? E é bem burocrático isso, nessa questão do transporte também, porque na maioria das vezes eles não têm esse acesso para poder dialisar. E nós temos uma dificuldade muito grande em questão de pacientes de convênios de saúde, que não estão regulados junto à Secretaria de Saúde. Então, eles não conseguem esse benefício com muita facilidade, que é esse traslado de dialisar semanalmente na clínica. Né, até porque eles identificam que esses pacientes do SUS são os que têm prioridade, e os de convênio não. Mas eles não olham também o outro lado do paciente, que é aquele paciente que, a maioria das vezes, ele é uma pessoa que ele trabalhava e recebia um salário mínimo. Então, assim, ele tem convênio de empresa. Então, assim, eles não têm essa visita assistida a esses pacientes para poder identificar essas demandas para poder fazer essa negativa. Então, assim, é um desafio muito grande para a gente. Acabou que a gente até abordou aqui o outro item, que era justamente sobre os impactos sociais em detrimento do adoecimento. Então, assim, o ser humano, por si, o fato de adoecer, ele já gera uma repercussão muito negativa na vida, né? Nós não planejamos adoecer. Tenho certeza que a gente faz vários planos, mas todos eles de coisas positivas, coisas boas, e de adoecimento, não. Mas, quando a pessoa se vê em situação de adoecimento, às vezes acontece justamente os casos que a Glauciane expôs do desemprego, ou dele trabalhava, mas de forma informal, então ele não tem nenhuma segurança, nenhuma garantia. Entra a questão de abandono familiar, que também é recorrente em determinadas situações de adoecimento. Porque na alegria está cheio de gente, sempre tem alguém próximo, mas e na hora do adoecimento? A gente vê muito essa situação, principalmente quando o paciente ele necessita, vamos imaginar, de realizar um determinado procedimento, e a família precisa ir atrás desse acesso para ele, porque ele não tem condição clínica de ir. Eu fui lá, orientei, conduzi ele na forma de ter o acesso ao procedimento, mas, enquanto assistente social, não compete a mim ir lá e efetivar isso para ele. Então, tem que alguém da rede de apoio dele fazer isso. E, por diversas vezes, o paciente simplesmente não tem um irmão, um vizinho, não tem alguém que possa estar indo atrás. Às vezes é algo que seja até simples. Então, assim, no contexto da diálise, que é um desafio, e até a gente já mudou algumas abordagens de, às vezes, protocolar alguns pedidos para eles, justamente porque a gente sabe que só orientar, que, se a gente for olhar, é o meu papel, é a minha obrigação, não vai ser o suficiente para que eu possa estar efetivando a necessidade. Eu não vou estar articulando efetivamente meios de que aquele paciente seja acolhido, seja assistido de forma integral. Tá?
Eu vou abrir só um espaço assim, bem rápido para ver se tem dúvida, porque o nosso tempo já até esgotou, né, doutora? Tem alguma dúvida até aqui? Se, porventura, também vocês quiserem saber algo mais detalhado, depois a gente coloca à disposição. Mas, se quiser expor algo, podem perguntar. Não? É muito delicado. Vamos entrar justamente numa situação que a Glauciane falou, entre a questão do direito e a prática. Quando a pessoa é idosa, por exemplo, ou um menor que está numa situação mais vulnerável, nós temos condições legais de exigir determinadas coisas através do poder público. Por exemplo, eu posso acionar o Conselho do Idoso, se for numa situação de criança, acionar o Conselho da Criança e do Adolescente. No caso da mulher em situação de violência doméstica, ou vamos supor que a gente identifica no próprio momento da diálise, a gente pode orientar e, dependendo dos casos, fazer algo efetivamente por ela. Porém, em muitos casos, vamos imaginar filhos. Tem filhos que ele pode simplesmente falar, vai deixando passar. Ele não fala que vai fazer e nem que não, e o tempo vai passando e aquela paciente não tem aquela assistência que ela necessita. Compete a gente orientar e tentar. É o esforço de cada dia. Então, assim, justamente por isso que a gente até mudou algumas abordagens. Igual na nossa clínica, antes eu não protocolava documentos para paciente, vamos supor, via regulação. Eu sempre orientava que é pertinente a eles ir atrás. Mas, justamente por ver essa fragilidade, até foi uma sugestão da Ana Clara, a nossa nutricionista, um dia a gente conversando, discutindo o caso de uma paciente, ela falou, Ana, já que não dá para ir direto, e se você for uma vez no mês, por exemplo? Então, quando o assunto é relacionado à questão de saúde, nós já fazemos esse serviço. Uma vez no mês eu vou e protocolo. Isso para pacientes de Goiânia, porque quem é de interior, infelizmente, eu não consigo fazer isso. Vamos imaginar alguém de Rio Verde, Jataí. Então, esses casos, eu não consigo fazer muito por eles, além de orientar e reforçar constantemente. Aí a gente pede apoio da psicologia, do médico, de todo mundo junto, para tentar fazer com que aquela rede de apoio desse paciente compreenda a importância e a necessidade de que precisa ser feito, não é uma questão de querer. Alguns, com o passar do tempo e com a insistência, vão, mas tem outros que não, simplesmente vão deixando. E aí acaba que esse paciente, ele mesmo tendo direito, ele não vai ter aquela assistência. E nós não temos como fazer e nem exigir que eles façam. A gente pode orientar e encaminhar. Então, a gente agradece, tá? No caso de dúvidas, estamos à disposição.